beloved saints. My name is Luciane Toledo, Pastora Luciane Toledo, and this is a special report about the wonderful doings of the Lord since the last meeting in Nairobi, Kenya. Amados ouvintes de língua portuguesa, bem-vindos a bordo. Esta é a rádio Jesus Lord 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e é com imenso prazer que eu venho a vocês, povos e nações de língua portuguesa, para mais este programa especial, onde estamos trazendo até vocês o desenrolar dos espantosos eventos da grande, mega histórica reunião de cura e avivamento que aconteceu no último final de semana, 7 e 8 de julho de 2018, em Central Park, Nairobi, onde o Senhor enviou o seu poderoso profeta, as duas testemunhas de Apocalipse 11, as duas oliveiras que permanecem diante do Senhor de toda a terra, para manifestar ali, bem no coração da capital da nação do Quênia, a maior unção e a maior visitação na história da Bíblia, para mostrar para a Igreja de Cristo que este é o momento para se arrepender e se preparar, porque muito brevemente nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. O Deus do céu, o poderoso Criador do céu e da terra, Jeová Elohim, realmente está visitando a terra, está visitando o seu povo. E bem-aventurados aqueles cujos ouvidos são circuncidados para ouvir a voz do mensageiro que ele enviou neste último tempo, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. E mais uma vez, amados, o Senhor nos surpreendeu, trazendo uma tremenda visitação sobre o seu servo, apontando, revelando, através de sinais e maravilhas, e mostrando que este é o mensageiro da justiça, o mensageiro das vestes, o mensageiro da restauração, o mensageiro que veio para preparar o caminho para a vinda do Messias. É tremendo e espantoso ver o Senhor confirmando cada palavra do seu servo, como que dizendo: eu mostro para ele o que eu vou fazer e faço para testificar de que este é ele, este é Elias, este é Elias, este é Elias. Ouçam a ele, obedeçam à instrução com a qual eu o enviei, diz o Senhor. Estes são os poderosíssimos dias do avivamento do fim. E o Senhor Jeová Yahweh falou com seu poderoso profeta e deu a ele o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E então o poderoso profeta do Senhor anunciou que o Senhor Deus Jeová falou por voz e disse: vá e diga aos quenianos que eu sou te enviou. Vá e diga que eu sou te enviou. E ele enfatizou o versículo 14 de Êxodo 3. Vá e diga às nações da terra que eu sou te enviou. Tem alguém entendendo isto? O mesmo que era, é o que é, e é o mesmo que haveria de vir e veio. Yahweh agora, aberta e publicamente, reduz a nada todos os falsos ministérios sobre a terra, dizendo: este é aquele que eu escolhi, este é o meu servo, estas são as minhas duas testemunhas, estes são os meus dois profetas que eu prometi que enviaria, para que ele comande aos aleijados que levantem e andem. Aleijados como Sandra, Caterine, levantando e andando pela primeira vez, surdos, cegos, curados e etc. Amados, isto é muito grande. Isto é irrefutável. Alguém já tinha visto algo parecido antes?
Que tremendo aval, que tremendo sinal de aprovação do próprio Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, sobre o seu poderoso servo, o mais poderoso que ele já enviou. Eu sou o enviou. E por que o Senhor mesmo diz que este é o profeta mais poderoso que ele já enviou? O próprio Deus o chama de o mais poderoso que eu já enviei? É porque este servo, ele veio revestido, ele acumula as unções dos profetas mais poderosos da Bíblia, principalmente Moisés e Elias, e também Daniel e João Batista. Lembrem-se de que estes dois, Moisés e Elias, foram os que apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração para dar testemunho aos apóstolos escolhidos daquele tempo de que nós, Moisés e Elias, testificamos com a nossa própria presença de que este é o Messias de Israel que nós servimos e anunciamos na terra. E agora, estes mesmos profetas são enviados para o testemunho do verdadeiro Deus Jeová Yahweh e do seu Cristo, o seu Messias, para uma geração já tão desfigurada pelo pecado, que já não conhece o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo Jesus que ela diz adorar. Então, amados, para isto mesmo o Senhor enviou o seu próprio mensageiro, o Elias prometido, as duas testemunhas do Senhor, para desmascarar os falsos profetas e levar a igreja de volta para o verdadeiro Deus e o seu Cristo, para o caminho de santidade que leva para o céu de Deus. Esta geração que está vendo com seus próprios olhos as duas testemunhas de Apocalipse 11 tem que saber que esta é uma ordem para nos humilharmos, para ouvir a instrução e obedecer imediatamente sem questionamento. O próprio Senhor está confirmando: este é ele, este é o Elias que haveria de vir. E com isto ele deixou de fora todos os outros profetas que enganaram a igreja com as suas mentiras, com o falso evangelho da prosperidade e que desviaram a igreja do Senhor, o seu dono. Amados, por favor, levem isto muito seriamente, porque ele é o mensageiro do céu. Ele é o mensageiro que Deus escolheu e enviou. E esta é a forma como o Senhor está introduzindo ele para o mundo. Vejam a gravidade disto, ó nações de língua portuguesa. Quem não receber o mensageiro, consequentemente não receberá a mensagem. Ouviram isto? Vou repetir. Quem não receber o mensageiro de Deus, consequentemente não receberá a mensagem de Deus para esta hora e não entrará no reino de Deus. Naqueles dias, entre todos daquela geração, Deus escolheu João Batista, e vejam a gravidade. Quem não recebeu João Batista e a mensagem com a qual ele foi enviado, também não recebeu aquele que ele anunciou. Amados povos de língua portuguesa, isto é aterrorizante. Por isso, o Senhor Deus Jeová Yahweh, através de sinais e maravilhas, está dando testemunho do mensageiro que ele enviou para preparar o caminho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, alerta: quem rejeita o mensageiro, consequentemente rejeita a mensagem e vai perder o tempo da visitação e a eternidade com Deus. Amados, este é o Elias que haveria de vir. Este é aquele que foi prometido em Malaquias 3:1 e Malaquias 4, de 4 a 6. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, o caminho diante do Messias. Este que vem ao templo do Senhor para purificar os adoradores. Leiam Apocalipse 11, de 1 a 2. Elias veio para purificar os adoradores de Jeová Yahweh.
E este, amados, é um paradigma totalmente novo, porque está escrito na Bíblia, em Malaquias 4, de 4 a 6, que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas ninguém sabia como Elias viria. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua soberana vontade, escolheu e determinou que seria assim. E o Senhor não se curva a nós. Nós é que temos que nos curvar a Ele. Nós é que temos que nos arrepender. Nós é que temos que voltar para Deus. Nós é que temos que nos submeter à forma como Ele enviou Elias, como está escrito no livro de Malaquias 4, de 4 a 6, onde o Senhor diz que Ele enviaria Elias para reconciliar, para levar o coração dos filhos de volta para o Pai e dos homens de volta para o verdadeiro Deus. Então, amados, tudo isto, na verdade, tem a ver com a presença do próprio Deus. Portanto, fica aqui um alerta. Aqueles que desprezarem isto, seria como desprezar o próprio Deus e a forma como Ele mesmo escolheu para derramar a sua última glória. E nesta manhã, os dois mais temíveis e mais ungidos profetas de Deus também disseram que agora o maior avivamento do tempo do fim rompeu aqui no Quênia. E os dois mais terríveis profetas de Israel também disseram que a maior e mais histórica visitação prometida na Bíblia, a visitação da última glória, começou nesta igreja e em todos os membros deste mais glorioso ministério do Senhor, o poderoso ministério de arrependimento e santidade. Então agora, todos devem celebrar. Todos devem celebrar. O culto de domingo amanhã deverá ser essencialmente um culto de celebração em toda a nação. E agora que toda a terra saiba que para alguém entrar no reino de Deus, terá de se submeter ao santo e justo conselho do Senhor, que Ele mesmo depositou aqui, neste ministério. E nós sabemos que o Senhor Deus Jeová Yahweh veio desde o céu em sua mais temível nuvem e aberta e publicamente envolveu estes dois mais temíveis profetas de Israel e os cobriu de uma forma chocante. Quem pode dizer uma palavra sequer diante deste aval do próprio Deus Pai Jeová Yahweh? Dentre os 7 bilhões de habitantes da terra, Deus Pai Jeová Yahweh, Ele mesmo decidiu escolher este poderoso profeta de Deus. Então, quem mais poderá se levantar diante do Senhor e requerer qualquer coisa? Agora o mundo inteiro entende por que, por muito tempo, o povo aqui no Quênia, eles não se importam com o que o resto do mundo pensa, mas eles simplesmente foram adiante e o chamam o poderoso, o mais glorioso, o mais terrível profeta de Deus Todo-Poderoso no céu. Então, diante desses fatos, o Senhor Jeová Yahweh provou que eles estavam certos. Eles têm provado a água que se transformou em vinho. E nós sabemos, amados, que o último vinho foi reservado pelo Senhor Jeová para os últimos dias, muito bem escondido e muito bem guardado. Então, amados, que todos os povos de língua portuguesa ouçam, tremam e obedeçam. Arrependamo-nos, preparemos o caminho, porque o Messias está vindo. Que Deus abençoe a todos com espírito de sabedoria e entendimento nos tempos e na vontade do Senhor, e que o Espírito Santo nos dê poder e capacidade para obedecê-la em nome de Jesus. Obrigada por ouvir este programa.